Então, pessoal, boa noite, né? Boa noite a todos e todas. É um prazer nos encontrarmos novamente nessa aula de hoje, né? Nossa oitava aula de Psicologia do Desenvolvimento. Eu espero que vocês estejam gostando da disciplina, né? Da discussão. Que pena que a gente se encontra pouco, né? É uma disciplina discursiva que requer muita discussão, muito diálogo, mas as questões dos entraves da educação à distância, né? A nossa aula de hoje, que é a oitava aula, a gente vai, não é, tentar fazer uma revisão sobre tudo que nós vimos até agora, porque é segunda-feira que vocês têm avaliação, não é? Ou é sábado? Sábado, né? É sábado, gente, que vocês têm avaliação? Sim, Sim, professor, é é no sábado. sábado. É esse Pronto. sábado agora. Então, a gente vai tentar ver algumas questões, repassar pelo conteúdo que foi dado nessas 7 aulas, e hoje a oitava aula, né? Então, como eu já falei anteriormente, a nossa disciplina é Psicologia do Desenvolvimento, e eu já vi que vocês têm também Psicologia da Educação, né? Que a divisão ela é feita porque a carga horária ela precisa ser de 60 horas, o máximo, geralmente, da disciplina, então acaba dividindo. Embora não era para ser dividida, mas é a organização, uma forma de organizar que se faz essa divisão. Então, o tema da nossa aula é revisando e rediscutindo alguns conceitos, né? Eu vou falar algumas questões, vou discutir. Gostaria que vocês participassem, né? Abrisse a câmera, participasse, perguntasse, interagisse. E, ao final, eu vou abrir para ver se vocês têm dúvida em relação a algumas questões, né? Porque eu coloquei algumas atividades. A primeira atividade que eu coloquei valendo nota foi um quadro comparativo, onde vocês iriam analisar e escrever sobre as 3 escolas psicológicas que vai contribuir para a psicologia moderna, que é o behaviorismo, a Gestalt e a psicanálise, né? E assim, depois da construção do quadro, vocês iriam produzir um texto. E a segunda atividade, valendo nota, foi que eu coloquei que vocês fizessem mapa de leitura de quase todas as aulas, já com a possibilidade também que vocês estudassem e revisassem o conteúdo. Certo? Então, como eu discuti anteriormente, o mapa de leitura ele contribui muito para que a gente estude, porque ao ler eu vou ter que retirar, não é, as ideias centrais, os conceitos centrais daquilo que eu estou lendo. Como é uma semana de avaliação, né, e vocês têm avaliação de muitas disciplinas, né? Eu pensei o seguinte: eu coloco o mapa de leitura, porque ao mesmo tempo que elas e eles estiverem lendo, estudando para produzir o mapa, estão também estudando para avaliação, né? Hoje nós só temos mulheres aqui. Não, temos João Vitor, né? Temos João Vitor, mas a maioria, como sempre, são mulheres. Eu gostaria também de saber se tem alguém aqui que entrou recentemente nessa chamada, porque a professora Mariana disse que iria entrar novos alunos, novas alunas agora na chamada. Tem alguém aqui? Não, não é? Ou não quer falar? Então vamos lá. Gente, a gente inicia, né? Parece que alguém falou aqui no chat. A gente inicia, não é? Pensando sobre a questão de onde surge a ideia da psicologia, né? De onde surge essa ciência? Ela surge de onde? A gente já sabe que ela é uma ciência. Ela é uma ciência porque ela tem métodos próprios, né? Campo de estudo próprio. A gente também já sabe que ela se ramifica em várias correntes. Psicologia da educação, psicologia do desenvolvimento, e N outras psicologias, por isso que a gente sabe que é psicologias e não psicologia. E aí a gente viu no material que a gente está utilizando, né? E que a filosofia, a psicologia, ela tem origens, suas origens estão na filosofia, né? Ela surge lá na filosofia,
Porque as primeiras pessoas a pensarem, a perguntarem como a gente pensa, como a gente aprende, né? Foram os filósofos. Então, ela surge, mais uma vez, pelo menos é isso que a narrativa oficial diz, né? Ela surge na Grécia, não é? Com os gregos, e tem como principal pensador sobre isso, sobre essas questões, Sócrates, Platão e Aristóteles, que discutia sobre a natureza e a mente, o nosso comportamento. E aí também a gente vai estudar e vai ver que ela começa a ter status de ciência depois que ela se desliga da filosofia, né? Também a gente viu que a psicologia ela passa por uma série de fases. A fase do apogeu, que a psicologia é considerada a mãe de todas as ciências, e a fase do declínio, que a psicologia não servia para nada. Hoje a gente já sabe que a psicologia serve, ela contribui. E muito para N questões, como, por exemplo, aqui o que nos interessa é o processo de desenvolvimento. Como é que a psicologia pode me ajudar a entender como é que a criança aprende, como é que o jovem aprende. E aí a gente avança e vai para a chamada para o desenvolvimento da psicologia moderna, que tem como pai, né, o pai, o criador, em 1879, o índio que é um fundador. Por que ele é considerado? Não é? E por que essa 1979, 1879 é marcado como o início da psicologia como disciplina científica, porque ele cria e ele funda pela primeira vez um laboratório específico para estudar. E aí a gente já começa a pensar, que a gente estudou mais na frente, que essa ideia do laboratório ela está em uma perspectiva da escola psicológica. Né? Nessa altura do campeonato, você já deve ter pensado, ó, essa ideia aqui está em uma das escolas que eu estudei, que é a escola tal, que eu não vou dizer que é para ver se vocês realmente já entenderam, né? E aí, a psicologia ela evolui muito quando coloca-se como método e teoria as questões empíricas. E aí, ao mesmo tempo que ela evolui, ela tem um nó. Ela dá um nó. Porque a gente já viu que a palavra psicologia ela é formada de duas palavras, né? Que quer dizer logia e psique, né? Psiquologia, que quer dizer estudo da alma. E nessa ideia, inicialmente, que a psicologia era o estudo da alma, esses filósofos tentou colocar a alma em algum lugar. Nós vimos isso em outras aulas. Um na cabeça, outro no corpo, e aí sucessivamente. Só que, por que tem um nó? Porque se parte do princípio que, se eu estudo da alma, como é que eu empiricamente estudo a alma? Né? Então, foi por isso que foi necessário que a psicologia evoluísse, né? Pensasse para além das suas questões epistemológicas, dos seus termos epistemológicos. Porque se ficasse só focado no estudo da alma, como é que daria conta de estudar as questões que era interna, mas também era influenciada pelo externo? Então, a psicologia evolui e passa a compreender que ela não é só o estudo da alma, né? E aí eu já faço a pergunta, o que é que a gente compreendeu até agora por psicologia? Quem gostaria de responder? Alguém? Repete aí, por favor. Entendi, professor Célio, que a psicologia é o estudo da alma, né? Ou seja, estuda a mente, mas também estuda a alma da pessoa. Certo. Mas a psicologia não seria o estudo do comportamento e das ações humanas? Porque quando Sim, ela também evolui, o estudo do comportamento e das ações humanas. porque quando ela evolui, que ela se desliga da história do estudo da alma, ela deixa um pouco isso. Por que será se é possível a gente estudar aquilo que porque a alma ela vai estar muito ligada a uma questão religiosa, né? Então a psicologia ela quer se desligar dessa questão. Não é possível fazer uma ciência psicológica empirista, não é? Baseado justamente ao que a gente viu no primeiro slide, né? Com ênfase no estudo empírico, sendo que eu estou focando no estudo da alma. Então, por isso
que hoje a gente não foca muito, quando a gente discute psicologia, na sua perspectiva epistemológica, porque ela está para além da perspectiva psicológica, né? Porque, como a colega disse, quando eu perguntei o que é psicologia, e ela respondeu. E aí a gente precisa lembrar que a psicologia é justamente a ciência que estuda o comportamento, né? O que é que leva algumas pessoas a agirem de determinadas maneiras e outras não? Então, ela estudou o comportamento e os processos mentais dos indivíduos, né? Ela busca justamente entender como pensamos, como sentimos, como agimos em diferentes contextos e como aprendemos, né? Por enquanto, a gente está numa visão ainda geral da psicologia, a gente não entrou ainda nos estudiosos que se dedicam a pensar a criança, a pensar a infância, né? Como a gente vai ver, a gente já começa a ver a partir da nona aula, na verdade, era para a gente ter visto até a oitava, mas não deu tempo. Porque eu, particularmente, penso e que essa introdução da questões da psicologia do desenvolvimento ela é complexa. Principalmente a gente entender como é que as 3 escolas psicológicas elas vão influenciar o pensamento de uma psicologia moderna. Então, a gente precisa entender muito bem o que é a Gestalt, o que é a psicanálise, o que são esses movimentos dessas escolas, né? Que leva a um desdobramento de outras perspectivas, não é? O que é a psicologia do desenvolvimento, o que é a ideia do condicionamento de Skinner, como é que ele funcionou na escola e funciona ainda hoje, por incrível que pareça. Há muito desses princípios. Então, a psicologia ela vai buscar respostas ou possíveis respostas para essas questões. Só lembrando que as respostas não são fechadas. A gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com a ciência que ela é humana. E a partir dessa ciência, que ela é humana, ela se constitui em perspectivas muito diversas, porque o humano ele é diverso, ele se encontra em contextos diferentes. E se a psicologia busca compreender o comportamento e os processos mentais, pensando como a gente entende, como a gente sente, como a gente aprende, a gente não pode desconsiderar o contexto. Se a gente desconsidera o contexto, a gente vai estar fazendo uma psicologia que, de certa forma, hoje é muito criticada, que é uma psicologia metódica, baseada apenas na observação em laboratório. E a psicologia ela já saiu há muito tempo dessa visão apenas de se prender ao laboratório, um espaço físico. Até porque na escola a gente não tem um laboratório. Ou se a gente pensar numa perspectiva lato, a sala de aula é o próprio laboratório. E ali nós vamos ter crianças diferentes, como se constitui o humano, e de contextos sociais diferentes. E aí a gente precisa pensar qual é o objetivo da psicologia, ou quais são os objetivos da psicologia. Nós já vimos compreender o comportamento humano, né? Compreender como é que a gente se comporta, compreender como é que a gente aprende, promover, de certa forma, uma saúde mental e um bem-estar físico. Por que a gente faz terapia? Né? Por que a gente tem necessidade de sentar para que alguém nos ouça e nos dê indicações e possíveis, vamos dizer essa palavra, conselhos que contribuam para que a gente melhore naquilo que está nos angustiando, que a gente está buscando uma possível resposta, né? Aplicar conhecimentos para resolver problemas relacionados ao comportamento em diversas áreas. Eu tenho uma criança autista, como é que eu lido com essa criança? Eu tenho uma criança que tem problema de aprendizagem, como é que eu lido com ela? A psicologia pode ajudar. Mas eu volto a dizer, volto a afirmar, muitas vezes a criança não tem problema de aprendizagem. Né? Às vezes é questões de ensinagem, como dizia Paulo Freire, não de aprendizagem. E a ensinagem e a aprendizagem, elas andam juntos e elas dependem de um contexto. Essa criança, ela vem de um contexto social. É o que eu sempre digo, quem é a criança que não tem êxito na escola? É a criança da classe média
ou é a criança da camada popular? Se a gente for parar para analisar aqui, é sempre a criança que vem de famílias pobres, de famílias da classe trabalhadoras, que não conseguem êxito na escola. Né? Elas todas são incompetentes? Não. Elas não são. O sistema educacional foi constituindo barreiras e modos que essas crianças não avançassem. Às vezes, intencionalmente, a gente vai contribuindo para isso. Então, o objetivo da psicologia seria esse. E as áreas de atuação? Nós já vimos que são psicologias que têm diversas áreas de atuação, né? A psicologia clínica, a psicologia escolar, a psicologia organizacional, a psicologia social, a psicologia do esporte. É alguma das áreas que a psicologia age, né? Eu até tenho discutido que com a ideia da construção de salas multifuncionais, na verdade não é nem essa palavra, salas nas escolas e nos municípios que coloca vários profissionais, tem um psicopedagogo, psicólogo, psiquiatra. A gente também está em um período de uma modinha de medicalizar tudo. Tudo precisa ser medicalizado, a criança é hiperativa, tem que tomar remédio, não sei o quê. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a gente vai constituindo uma ideia, muitas vezes equivocada, e vai passando para outros profissionais a função que é da escola. A função que é nossa enquanto professor e professora, que é ensinar. Né? Algumas crianças precisam de ajuda, sim, mas na grande maioria não é isso. Na grande maioria, a criança, o que tem mesmo é questões de aprendizagem pelo contexto social onde ela vem. Né? Ela não tem os desafios corretos, ela não tem os estímulos necessários para desenvolver, e aquilo vai fazendo com que ela vá perdendo o interesse na escola, e sem falar do contexto que ela vem, que muitas vezes as crianças que vêm de contexto que sequer tomou café pela manhã, se alimentou, e aí como é que a criança com o estômago vazio aprende? Né? Então, a psicologia é importante porque ela vai contribuir para a compreensão do comportamento humano, que é o que nos interessa aqui, né? Ela vai ajudar a esclarecer fatores que interferem no comportamento em determinadas situações. E o que é que eu posso fazer para que, de alguma maneira, eu contribua para que aquela criança aprenda, né? Ela permite também que eu diagnostique e tenha buscado soluções para resolver aquilo. Porque muitas vezes eu tenho observado que na educação a gente fica só na denúncia. Muito na denúncia. E pouco no anúncio. A gente faz um monte de ficha, preenche um monte de ficha, a gente faz um monte de relatórios, mas a gente não tem o que intervir. Muitas vezes a gente não consegue intervir porque não depende só da gente, depende de uma série de fatores, depende do contexto e às vezes está além da gente, né? E aí a gente precisa ter essa maturidade. Mas eu sempre digo o seguinte, eu preciso ter consciência do que eu estou fazendo melhor. Então, além disso, ela também contribui para a melhoria em ambientes de trabalho, educação e relacionamentos interpessoais. Então, essa seria a importância da psicologia para o desenvolvimento, para aquilo que nós estamos estudando. E aí a gente vai entrar nas escolas, nas abordagens psicológicas, não é que nós já vimos, que nós vimos muito fortemente 3 delas e pouco nós vimos sobre o humanismo, porque a gente vai ver que o humanismo, de certa forma, ela vai estar em todas essas abordagens. Então, a primeira abordagem que nós temos é a abordagem behaviorista, não é, com forte foco no comportamento do que é observável, só é aceita aquilo que eu posso observar, aquilo que eu posso quantificar, e aí a gente vai ter ainda uma perspectiva de ciência muito baseada na ideia de uma ciência positivista e cartesiana, sendo aquilo que eu quantifico tudo, aquilo que não é quantificável e não é aceitável como ciência. Então, esse momento aqui do behaviorismo é justamente o
comportamento observável e a influência do comportamento. E aí vai ter como principal teórico Skinner, não é? Que a gente viu em uma aula detalhada sobre o método, sobre a abordagem, sobre aquilo que ele pensa, como é que ele pensa, do estímulo, resposta, reforço, né? A questão do teste com os ratos, né? Como é que ele vai condicionando, né? O movimento do condicionamento operante, como é que ele vai condicionando o rato ao acender da luz para que o rato bata a pata na hélice e solte o alimento. Então, é uma ideia baseada no treinamento, não é? Naquilo que é possível observar. O que não é possível observar, eu não posso discutir na psicologia. Era essa a ideia. Porque tudo partiria do que é observável e da forte influência que o ambiente tem. Aí a gente avança mais um pouco e a gente vai ver a Gestalt, que ela enfatiza a percepção total, não é? O que é possível ver na sua totalidade? Tivemos também uma aula específica sobre isso. A gente passa a enfatizar a percepção e a experiência total, e não experiências por suas partes, considerando que o todo é maior que a soma das suas partes, né? Porque, tipo, se eu observar uma parte, um quebra-cabeça, eu só observo a parte, é possível entender o todo, né? A Gestalt, ela vai fugir do behaviorismo, porque ele vai observar apenas as partes. Aquilo que é observável. A Gestalt vai dizer que não, né? Que as partes não são possíveis de entender o todo. E aí a gente chega na psicanálise, que vai examinar, e aí tem a questão, observe como a psicologia foi e voltou. Ela vai e volta. Num primeiro momento, só é aceito tudo aquilo que é observável. Não é isso? Aí agora a gente evolui, vai para a psicanálise, porque ele vai examinar, Freud vai observar e examinar os aspectos do inconsciente humano. E como é que eu quantifico o inconsciente? É possível quantificar o inconsciente? É possível eu recortar, colocar em cima de uma mesa o inconsciente? Então, ele vai dizer que não, que a psicologia não só estuda aquilo que é observável, que tem coisas que não são observáveis, mas que influenciam o comportamento, portanto, que é necessário ser estudados. E aí Freud vai criar toda a sua teoria, os princípios do id, do ego, do superego, né? E aí a gente chega no humanismo, que ele vai valorizar, a abordagem vai valorizar ou a escola psicológica, a experiência individual e a capacidade de autoconhecimento. A gente, como um dos principais estudiosos, Corroge, que vai aparecer também o tempo inteiro a partir dessas questões. Eu trago aqui um resumo rápido dos princípios fundamentais do behaviorismo, que é conhecido como a ciência do comportamento observável. Né? Então, o behaviorismo foca no comportamento observável e mensurável, nos estímulos, que gera respostas moldadas por reforços e punições. Né? Ainda temos isso presente na escola, hoje. Né? A ideia da estrelinha. Eu crio um mural com as estrelinhas, toda vez que Suelma acerta uma questão, eu coloco uma estrelinha. Valdicléia não acerta, ela não ganha nenhuma estrelinha. Então, qual é o estímulo? A estrela. Então, eu vou reforçando todas as vezes que eu vou dando uma estrela para as pessoas que vão ganhando. Isso acontece na escola hoje ainda. Né? Com o mural do destaque do mês, do destaque da unidade, porque eu vou gerando um estímulo, espero uma resposta e vou dando reforço. E a punição é o ganho da não estrela. Aí eu vou condicionando o comportamento de quem está sempre ganhando a estrela,
né? Eu vou condicionando esse comportamento que vai se tornando um comportamento repetitivo e operando que a pessoa vai querer cada vez mais ganhar estrelas. Ou não, né? Então, quais são os conceitos chaves da teoria? Estímulo, resposta, reforço e punição. Gente, alguma pergunta até aqui? Deixa eu fechar aqui para eu abrir aqui uma coisa. Então, o behaviorismo ele vai reforçando o que é positivo, mas também ele vai reforçando o que é negativo, né? Então, como eu falei, incentivar os comportamentos desejados com recompensa, remover estímulos aversivos para aumentar a frequência de um comportamento, ensinar por meio de exemplos e imitação. Então, a gente tem aqui uma questão bastante complicada no behaviorismo, porque é uma ideia de treinamento, uma ideia de estímulo, estímulo, resposta. Bora lá. Perguntas. Um exemplo nessa questão aí da gratificação ao aluno que acerta, né? No estágio, eu estive observando, conversando com a gestora, a questão de procurar melhoras para cativar os alunos, né, a participar das aulas, fazer as tarefas, as atividades, ser o aluno ali que cumprir a própria função que o aluno tem que ser, né? E aí fizeram um mural dos alunos de destaque na escola e com isso motivou eles a melhorar. Só que aí depois que isso aconteceu, aí a escola já tem que se preocupar em aumentar essa gratificação, né? Então é uma coisa assim que é relevante e que cada vez que melhora, eles vão querer sempre mais, né? Ok. Alguém mais suspendeu a mão aí para eu fazer, para a gente discutir essa questão? Não, né? Só que assim, a gente precisa ter cuidado, porque isso pode se tornar uma competição e uma competição que não é nada saudável, certo? E outra questão, por que a gente precisa ter esse cuidado? Porque a gente vai punir aqueles que não conseguem fazer, por N questões. E ao punir, você vai colocando este aluno, esta criança, no lugar que é um lugar que não é bom. Porque você vai criando naqueles que não vão ganhando a ideia de uma incapacidade. Isso é muito perigoso, né? A escola, ela está seguindo uma lógica altamente capitalista, que ela não pode, né? Porque a escola tem que ir na contramão. A gente vai vencer? Talvez não. Mas eu não posso chegar na sala de aula e propor a competição. Porque como a gente está numa ideia do quantificável, o melhor vai ser aquele que cumpriu o maior número de tarefas. E aquele que não cumpriu fica como? O aluno destaque entra na teoria do estímulo-resposta, né? Entra no behaviorismo, embora a maioria dos professores diga que não queira perceber, mas é sim, tá na escola psicológica, na abordagem psicológica, behaviorismo. Eu lhe dou o estímulo e espero a resposta. E reforço essa resposta o tempo inteiro. Tem professor que faz com bumbum, tem professor que faz com N questões, né? E aí, se a gente for lá no livro, um par do material que vocês estão utilizando, esse livro aqui que vocês não veem, não é porque esse fundo aqui horroroso, né? Ele cobre, na página 19, a autora, a autora do livro, o autor, que é Nelson Pilete e Solange, ela vai nos dizer, ela vai nos dizer, lá na página 19, o seguinte: uma aprendizagem operante para Bauman ocorre como consequência de uma relação entre estímulo e atividade. Olha o que eu terminei de dizer. Se uma ação ocorre a fim de evitar uma consequência, estamos diante de uma relação comportamento e resultado negativa, diminuindo a chance de uma resposta. Pelos resultados insatisfatórios aversivos decorrentes, esse processo é definido como reforçamento negativo, ocorre o que Skinner chamou de punição. A punição é você não ganhar as estrelas, né? Tem alunos que passam o ano inteiro, ele não ganha uma estrela.
ele não ganha um certificado. E aí eu quero que a gente pense como é que esses alunos se sentem. Como é que essas crianças se sentem? Né? A que não ganha, como é que se sente? Então é para a gente pensar. Essa discussão de psicologia da educação, como toda disciplina, é para a gente pensar o que a gente vê e o que a gente quer fazer. Qual a professora que eu quero ser? Qual é a escola que eu quero? Qual é a sociedade que eu quero ajudar a construir? Gente, competição a gente já vive fora da escola. Todos os dias. A gente vive num mundo selvagem que a gente tem que competir para sobreviver todos os dias. A escola não tem que ser reflexo da sociedade. E é por isso, justamente, que a teoria vai ser tão criticada, vai cair por terra, por causa disso. Porque ela vai criar uma competição. Agora, por que foi criticada e sofreu, já deixo, Raquel, porque ela foi criticada e sofreu fortes críticas ao ponto de, em alguns momentos, ser proibida, ela deixa de ter ranço na escola? Não. Tem muitos ranços. As pessoas fazem muitas coisas que, pelos estudos, pelas pesquisas, pelas tendências, já foi condenada há muito tempo, mas as pessoas fazem. Vá, Raquel. Sobre a questão do aluno destaque, né, e sobre visto no caderno, né, porque meu filho, quando que faz a tarefa, ele não ganhava visto. Aí ele falava, não, mãe, meus colegas não fazem. Aí já tem um outro lado, né, de desmotivar, porque o professor não dava o visto. Aí ele falava, não vou fazer porque fulano também não fez e não teve nada, não aconteceu nada com ele. Aí ele ficou desmotivado. Quando ele chegou no Pois final do ano, é, só destaque, destaque. Aí Raquel. quando no final ele caiu, Aí é faltou a que tá. motivação dele continuar. Qual a idade do seu filho? Ele tá com 10. 10 anos. Qual é a ideia de aprendizagem que constitui na cabeça dessa criança? A gente tem uma coisa aí para abrir uma aula para discutir. Só sobre Que bom. isso. Qual é a ideia que eu constituí de aprendizagem de uma criança que ela passa a dizer que ela não faz mais atividade porque os coleguinhas não fazem e não ganham visto? Então, ela foi condicionada, essa é a palavra, ao longo do tempo, sobre isso. Porque a gente tem que entender que a escola é o lugar de aprendizagem. Por exemplo, quando eu fiz trabalhos, eu sempre fiquei em equipes que eu fazia tudo muito sozinho. E as pessoas diziam, você é bobo, faz para os outros. Eu dizia, sim, pode ser que eu seja bobo. Mas quem está aprendendo? Colegas todos, dos meus colegas todos, e aqui eu vou falar só da graduação. Dos meus colegas todos da graduação, que eram 92, porque eram duas turmas de pedagogia. Eu era da turma da tarde e a turma da noite, mas se somava duas. Quem foi que levantou a mão aqui? Nestantinho, rapidinho. Quem foi que passou no mestrado? Quem é que fez mestrado? Quem é que fez doutorado? É preciso todo mundo fazer para ser feliz? Não. Tem gente que não quer. E tem direito de escolher. É igual eu pergunto. Você tem que fazer uma graduação porque as pessoas querem ou porque você quer? Você quer fazer? Faça. Se você não quer, não faça. Mas eu tenho muitos colegas que quiseram fazer e têm vontade de fazer e não conseguiram. Eu tenho uma colega que ela tentou 8 vezes o mestrado. Ela passou na 8ª vez porque ela pediu recontagem de ponto e ela foi para repescagem e ela entrou. Então, olhando desses 92, só tem eu e ela. E ela entrou no doutorado agora, também, depois de 4 processos de doutorado, ela passou no 4º. Então, você tem que conversar com seu filho o que ele está fazendo, porque ele está aprendendo. E que a aprendizagem dele é para a vida dele. Ele vai levar para a vida dele. Que, infelizmente, o colega não faz por N questões que a gente não pode discutir, porque a gente não conhece o contexto do colega. Mas seu filho ele precisa criar desde já e desconstruir isso, o que ele está fazendo é para ele. Não, Não é ele já não é... mudou bastante a ideia disso, a gente conversou bastante sobre isso, que a gente motiva muito ele. Só que essa questão na escola ficou muito, porque a gente conversava na escola e eu falava assim, pede só fala, porque o que o professor fala parece que é lei.
Se a tarefa é assim, ele não quer mudar, não quer fazer de outro jeito, que talvez não seja o jeito que o professor ensinou, que é o jeito que a gente explica, mas para ele é como se fosse lei o que o professor fala. Então, para ele ali, a motivação maior, a inspiração é o professor que está ali na frente, que fala assim, eu falo assim, fala para ele, falei assim, fala para eles pelo menos assim, que é para fazer, que é para trazer, ele, mas eu falo toda vez, eu falo assim, meu Deus. Mas ele já mudou bastante essa ideia, mas eu acredito que tendo um incentivo ajuda muito. Alguém ajudou, alguém constituiu isso na cabeça dele. E uma questão que foi bastante discutida, Elivânia, tem uma questão que foi bastante discutida e não se mudou. Por que eu passo o dever de casa se 90% da turma não faz? Dever de casa é dever de aula. Por que eu passo? O que eu observo é o modo operantes da escola básica, né? Eu estou terminando um texto com um colega que é a escola do rito, né? É a escola do rito e a gente está partindo da ideia de educação profana de Jorge La Rosa. A gente precisa profanar esses ritos. Ritos que não têm sentido, eles precisam ser profanados. Porque eu continuo fazendo uma prática de anos que não tem efeito. Vai, Livânia. Aqui, professor, na escola tem também, além desse aluno de destaque, que geralmente os alunos, os filhos de funcionários da própria escola sempre estão em destaque, isso gera uma polêmica bem boa também. Temos esse que o senhor falou, o muralzinho na sala dos alunos de segundo e terceiro aninho, eles fizeram um muralzinho da carinha feliz. Se você teve um comportamento bom, você tem uma carinha, eles vão colocando a carinha feliz. Se você teve um comportamento mal, brigou com um coleguinha, você ganha uma carinha vermelha e ali o aluno já fica olhando aquela carinha vermelha já com o coraçãozinho apertado. Não sei se ajuda, mas na hora da complicação lá de coleguinhas de briga, essas coisas, ajuda bastante a professora a controlar aí, porque eles não querem uma carinha triste, né? Eles sempre querem uma cara feliz. Gente, é incrível, porque essa prática meus professores tinham quando eu era aluno. Pare e analise quantos anos tem que eu passei pela escola básica como estudante. E isso ainda vai se repetindo, porque é justamente aquilo que Skinner vai acreditar. Ele vai acreditar que a partir do momento que você criou, né, o estímulo, a resposta, o reforço, esse condicionamento passa a ser constante, passa a ser uma norma. E é tão difícil a gente desconstruir isso, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Né? E aí a gente vai chegar na perspectiva, na abordagem da Gestalt, que vai justamente focar na percepção como um todo de como é que isso se organiza, o que é que isso vai provocar, não é? As leis da Gestalt explicam como agrupamento de elementos visuais, né? Como é que esses elementos visuais da estrelinha vai reverberar no processo da personalidade do aluno, da criança, do estudante, né? Como é que a percepção, que é mais que a soma das partes, constitui um processo de aprendizagem. Só que a gente observa e que a escola básica e nós professores, a gente vai nos constituindo a partir daquilo que a gente acredita. Né? A gente nos constitui a partir daquilo que a gente acredita e a partir daquilo e que a gente lê e que a gente estuda. A gente pega, geralmente, o que é, como é que eu vou dizer? O que não contribui para a constituição de um cidadão e de uma cidadã. Como é que eu quero constituir uma sociedade democrática onde eu ensino através de um condicionamento, de um estímulo-resposta? O sujeito só vai fazer aquilo no momento que ele recebe algo em troca. No momento que ele não recebe algo em troca, ele deixa de fazer. E a sociedade está cheia disso. Né? As empresas. Por que as empresas passam a se preocupar com o meio ambiente? Algumas porque recebem estímulo do governo.
elas têm abatimento nos impostos. Então, a gente vai vendo como é que isso vai se constituindo enquanto uma ideia de sociedade, né? E a Gestalt vai dizer, não, essas partes, ela não é o todo. Você precisa pensar o todo. Nesse momento pode surtir efeito, mas lá na frente, o que é que isso provoca? Então, os conceitos-chave é proximidade, semelhança, continuidade e fechamento. Quando a gente pensa na concepção da Gestalt. E aí, o que significa? Como é que a Gestalt promove e acontece na educação? Porque ela é a ciência da forma, né? Uma questão, a organização do conteúdo, né? A estrutura do conteúdo ajuda você na compreensão, facilita. O mapa mental, o mapa de leitura, né? Eles ajudam porque você organiza o seu conhecimento ali, né? Por isso que é tão importante os mapas conceituais, os mapas de leitura. E na resolução, porque você tem... e você vai criando, constituindo uma criatividade. Essa ideia, ela chega na educação também, como todas essas que nós estamos discutindo. Só que ela chega com menos força do que chega o behaviorismo. Porque, no fundo, a gente é uma sociedade violenta. Nós somos constituídos enquanto sociedade violenta. O nosso processo de colonização ela é violenta. E a gente vai reproduzindo essa violência nas nossas relações. Né? Então, por que o behaviorismo pega mais fácil do que o Gestalt? Porque reproduz uma sociedade qualquer. De um sujeito que tem medo, de certa forma, de um sujeito que espera uma resposta de tudo aquilo que ele faz. Por isso que quando ele não está sendo visto, ele faz as atrocidades que faz, porque ele acha que ele não está sendo visto. Então, a gente tem muita coisa para discutir. E a gente não dá conta, porque isso aqui são pinceladas. Não é quando a gente vai entrando na polêmica, a gente tem que cortar, porque senão fica muito tempo. E aí a gente chega na psicanálise, o inconsciente e a formação da personalidade. E aí a gente vai ter, não é? As 3 esferas que Freud vai dizer que influencia, que nos constitui, que nos influencia, que nos constitui. O id, que é os instintos básicos, o ego, que é a mediação da realidade, e o superego, que é a moral e os valores. Né? Então, a psicanálise ela vai explorar o inconsciente e a estrutura da personalidade. O id, ele busca o prazer instantâneo. Né? Tipo, esse prazer aí é instantâneo de ganhar estrelinha. Ele é um prazer instantâneo. Né? O ego é a realidade, é aquilo que eu pondero, é aquilo que eu penso. Não é? E o superego, ele internaliza os valores. Ele ajuda a internalizar os valores. Por isso que ele é utilizado como, eu coloquei lá na outra aula, um pedaço de gelo e que a maior parte dele, que é o inconsciente, está emergido na água. Né? Freud vai trabalhar muito com a questão do inconsciente, com a questão de que tudo aquilo que não é resolvido, ele vai para o inconsciente, de alguma forma, ele vai vir numa espécie de neurose, de alguma doença mental. E a gente vai pensar como é que a psicanálise na educação vai compreendendo essas dinâmicas das relações que nos constituem, não é? Enquanto estudante. Então, por que é importante? Porque eu preciso considerar as emoções. Qual a emoção que sente a criança, como o filho de Raquel, que se sente desmotivado porque ele faz e não recebe o visto, mas como é que se sente a outra criança que vê o outro receber o visto e ele não recebe nunca, porque ele não faz, porque não tem ninguém que ajude ele em casa. Porque a mãe trabalha o dia todo fora, o pai trabalha o dia todo fora, a mãe não tem tempo, ninguém ajuda ele em casa. E muitas vezes a gente passa uma atividade que a criança não consegue fazer sozinha. Isso serve para vocês pensarem como futuras professoras. E a maioria, talvez alguém aqui já esteja até em sala de aula. Eu coloco uma atividade que a criança não consegue fazer sozinha. E ela não tem ninguém para ajudar em casa. Porque a gente tem uma ideia de escola burguesa. A minha ideia de
estudante perfeito ele vai fazer todas as atividades, e ele vai ter em casa alguém que ajude ele, e a gente ainda tem a arrogância de dizer, se não sabe, que paga um reforço. A gente esquecendo a disparidade social e as diferenças sociais que tem um país, que tem a região que a gente mora e que a gente mesmo tem. Né? Porque é uma ideia de educação burguesa. A transferência, porque aí, o professor é o modelo, olha o que Raquel disse, ele só faz o que a professora diz. O professor é o modelo, neste momento, por isso que é importante a figura do professor, a figura de que ele diz o que ele vai dizer, né? E o ambiente seguro, porque ele promove a expressão da emoção, né? Como é que essas emoções ela interferem nessa aprendizagem? Como é que eu me identifico com determinadas questões e não me identifico com outras? Então, a psicanálise vai trabalhar nessa perspectiva. E aí, a psicologia do desenvolvimento, né, ela vai nos dizer que nós temos uma base fisiológica e uma base psicológica. Essa base fisiológica que interfere na base psicológica e que também a base psicológica interfere na fisiológica. Aí nós vamos ter o cognitivo, o emocional, o social e o físico. Porque a psicologia do desenvolvimento, ela vai buscar entender o crescimento humano. E ela vai considerar fatores biológicos e fatores ambientais. Porque o desenvolvimento infantil é crucial para a psicologia do desenvolvimento. Gente, alguma questão, alguma colocação? E aí Freud vai dividir na psicanálise o desenvolvimento da criança, que ele vai chamar de desenvolvimento psicossocial, né? Para ele, nós vamos ter a fase oral, onde tudo que a gente pega, a gente leva à boca, né? Porque todos os prazeres vão estar na boca, né? Então, para ele, isso aí é a fase oral. Nós vamos ter a fase anal, não é? Que o prazer está na questão, no ânus, não é? Por isso que a criança, ela evacua, às vezes, em qualquer lugar, porque ali tá o prazer, né? E aí a gente vai ter a questão dele, porque Freud vai dizer que tudo está baseado, não é? Na questão sexual. Que tudo é sexual, praticamente, né? Porque ele vai atribuir qualidades. Para ele, a gente vai estar em 3 processos psíquicos. Ele vai dividir esses processos, essas percepções todas, em 3 processos, né? Antes de ele chegar ao desenvolvimento social, ele vai dizer que a gente tem 3 processos psíquicos, que é o consciente, o pré-consciente e o inconsciente, onde estaria o id, o ego e o superego. E aí ele chega ao desenvolvimento social, que é esse que nós estamos vendo aqui, certo? E aí ele vai falar da fase fálica, não é? Que é uma questão muito polêmica da questão da psicanálise, né? Porque ele vai dizer que na fase fálica, a criança, o menino se apaixona, é apaixonado pela mãe e a menina é apaixonada pelo pai, né? E ele sofre muito por isso. Por quê? Ele vai se inspirar na mitologia grega, né? É uma ideia da qual ele busca inspiração na mitologia. E ele vai dizer que vai ter uma predominância de um conflito muito grande aí. E isso vai causar muita polêmica. Eu fico analisando o que é um cara dizer isso em 1776, mais ou menos, né? Mais ou menos isso aí, o estrondo que ele não provoca na sociedade. Uma sociedade que ainda era teocêntrica, não é? Que a maioria das explicações
ainda era muito na perspectiva religiosa, ele dizer que a criança suga o seio ao amamentar porque é um ato sexual. Né? Como é que isso vai provocar essa questão? Porque a criança sente atração pelo sexo oposto, ao mesmo tempo, teme a do mesmo sexo, que se torna um poderoso rival. Então, ele vai, para ele, a criança, a menina se apaixona pelo pai e vê a mãe como uma rival. O menino se apaixona pela mãe e vê o pai como um rival. Então, é por isso que ele vai dizer que esse complexo ele vai ser resolvido depois de uma fase, que é a fase que ele vai chamar da fase da latência, que é a fase em que a criança começa a entender e começa a reprimir as questões sexuais. É a fase da repressão. Então, é uma fase muito difícil, porque o desejo, o instinto da criança, ela é natural. E não é um ato sexual que é uma maldade, é natural, né? Mas aí a sociedade passa a dizer a ela que não. Então ela começa a sofrer e ela começa a viver esse conflito porque ela tem que bloquear, não é? Ela tem que reprimir tudo isso. E aí, na fase da latência, é justamente essa fase que aqueles vão, Freud vai dando idades, né? Só que a gente já sabe que as idades elas não correspondem. Né? Não é importante a gente pensar o desenvolvimento psicossocial a partir de idades. Não é importante. Como também não é importante a gente pensar as fases de Piaget a partir da idade. A gente tem que entender as fases, porque cada criança ela se desenvolve também com idades diferentes. Às vezes o que acontece com o filho de Raquel aos 5 anos não vai acontecer com o filho, vamos dizer, de Neane. Porque nós somos seres humanos, somos diferentes. A gente desenvolve em tempos diferentes. Não é a idade que determina. Ela determina algumas questões, mas não todas as questões. Não é? Aí a gente vai ter a fase genital, não é? Que é a adolescência, vai entrar ainda na adolescência, na fase adulta. E a gente vai aí, ele vai dizer justamente que nessa fase volta-se de novo a questão dos interesses sexuais. Os interesses sexuais ele é despertado. A curiosidade pelo órgão do outro, a curiosidade pelo órgão que é diferente, a curiosidade pelo seu próprio órgão, né? E aí ele diz que é possível verificar nesse período as influências sociais também, culturais que são condicionadas. A criança não lidar muito bem com isso. Por isso que, às vezes, por exemplo, pais que tomam banho com seus filhos, mães que tomam banho com suas filhas, não é? Ou o pai que toma banho com a menina, não é? É super natural. Mas nesse momento aí, depende de como a família cria e trata a sexualidade, porque a sexualidade no nosso meio, ela é ainda um tabu, a criança passa a reprimir e a ter vergonha, né? A sexualidade no nosso meio ainda precisa ser muito bem resolvida, porque não é resolvida. Ainda é tabu falar sobre isso. Tanto que os filhos da gente, as filhas, os sobrinhos descobrem com quem deveria descobrir, porque a gente não tem coragem de sentar para conversar, né? Mas alguém não está ouvindo, gente? Rosana disse que não está ouvindo. Aqui tá normal. Então é alguma coisa com ela. A aula está sendo gravada, Rosana. Então, a gente precisa resolver isso. Porque quando a gente não conversa, a gente não discute, a gente trata como tabu, como repressão, algo que é natural, a gente vai lidar muito na fase adulta com isso de forma muito complicada. Então, por isso que ele vai dizer que essas experiências, elas afetam a gente enquanto adulto, que é preciso a gente resolver e viver cada uma das fases. Porque quando a gente não vive, a gente fica preso na fase. Ele vai dizer que a gente fica preso em alguma fase. E aí ele vai dizer, por exemplo, a fase oral, se ela não foi bem resolvida,
você vai se tornar fumante, você vai beber, porque você não resolveu, né? De acordo com o pensamento dele. Algumas coisas dele tá ultrapassada, né? Apesar de algumas pessoas ainda continuarem acreditando. Outras não tá. Mas a gente estuda como um todo para poder entender e ver o que é que a gente precisa entender como professor e professora que vai trabalhar com crianças que estão em todas essas fases, né? E aí eu abro agora para alguma dúvida, para alguma consideração, para alguma complementação. Vá, que suspendeu a mão. Professor, sobre a atividade do mapa mental, eu fiquei na dúvida que lá tem a etapa 1 e a etapa 2, mas a atividade em si é só um mapa de leitura e a etapa 1 seria o processo para fazer ele? Isso. A etapa 1 é o processo da leitura e da confecção do mapa, né? Como você vai organizar seu mapa. Porque a gente já viu na disciplina de metodologia da pesquisa que não existe uma única forma de fazer um mapa de leitura. Existem N formas. O que conta é a criatividade, né? O que conta é se você entender o texto e consegue trazer, porque ao ler seu mapa, eu preciso entender o texto, né? E aí, se eu não entendo o texto, talvez você não tenha feito um mapa bem feito. E outra, porque a ideia do mapa é justamente eu ler e conseguir resumir aquilo que eu fui entendendo. O mapa, ele não tem, se ele tiver muita informação, eu vou acabar me perdendo nas informações dele, né? Então, a primeira etapa seria a leitura e o pensar como eu vou fazer o mapa. E a segunda etapa seria a confecção do mapa, a elaboração do mapa. Entendido? Poliana. Boa noite, professor. Professor, eu não consegui nem abrir esse trabalho do senhor, porque a nossa plataforma está horrível. Nem consegui nem ler os mapas, os textos ainda. A professora Mariana nos pediu que deixasse abertas as atividades. Elas estão todas abertas sem prazo, né? Justamente porque a plataforma está muito ruim. A plataforma está pior agora, nesse semestre, do que no semestre passado. Eu já passei uma manhã para postar a aula. Quando terminar aqui, eu vou esperar essa aula baixar, criar a rota e colocar lá. Só que eu não sei se eu consigo fazer isso ainda hoje. Porque eu já abri aqui hoje e vi que está lenta. Então, vocês tentam aí ver, porque está sem prazo. Mas se vocês acumularem, porque sábado é o final da primeira unidade. Se vocês acumularem primeira unidade com segunda unidade, vamos lembrar que abril vai ser super corrido. Abril vai passar assim, ó. Por causa... Gente, eu vou parar a aula, porque é hora de dúvida, e a gente está tirando dúvida de atividade. E aí a aula fica um pouco longa. Espera, deixa eu parar a aula. Eu vou parar a apresentação, e aí a gente tira as dúvidas que a gente tem que tirar. Espera aí. Eu acho melhor do que ficar gravada. Parar a aula. Parar a gravação.